Olá, é muito bom ter você aqui no nosso Minuto de Reflexão. Nós sabemos que um dos maiores problemas da humanidade atualmente é a depressão. A depressão mata. E apesar das pessoas terem muito mais do que tinham num passado não muito distante, as pessoas continuam ansiosas e deprimidas. Eu fui criado de uma forma muito difícil. Eu tive muita escassez na minha infância. Tem pessoas que hoje nem vão compreender isso, mas eu já cheguei a um ponto em minha vida que eu tinha duas camisas. Uma melhorzinha para eu ir para a escola e uma outra que eu ficava o dia inteiro brincando com ela e às vezes sem camisa, porque não tinha camisa. As roupas eram muito poucas. Tem pessoas que estão aí me ouvindo que até deve se lembrar, né? Que quando criança guardava todas as roupas em uma gaveta ou uma caixinha de papelão. Era comum isso aí, muito comum. É, Hoje existem adolescentes que têm um guarda-roupa inteiro só para guardar as roupas e os sapatos. Às vezes eu andava descalço para economizar o chinelo, né? Era assim. Mas engraçado que hoje nós temos muito mais do que naquela época de escassez, mas somos depressivos e ansiosos. Será por quê? Qual é o remédio da depressão? É uma boa pergunta, né? Tem algumas dicas que você pode ver até na internet. Por exemplo, exercícios físicos, eles ajudam no combate à depressão, porque você vai exercitar, vai ficar cansado, o seu corpo entra no modo, vamos chamar de um modo de sobrevivência, o seu corpo entende que ele precisa reagir, o coração precisa acelerar, os nutrientes precisam chegar no músculo, então de alguma forma vem a liberação de serotonina e você se sente melhor quando exercita fisicamente. Existem outras pessoas que recomendam um banho frio. Você já tentou? Quando você estiver triste num dia quente, entra no chuveiro frio. Que horror! Mas você vai notar que depois que você saiu daquele banho frio, gelado num dia muito quente, como estão esses dias de hoje, você vai notar que a tristeza e a depressão desaparecem um pouco. Por quê? Porque é uma reação do seu cérebro. Quando você toma um banho frio, o seu corpo, o seu cérebro entende que entrou no modo de sobrevivência, tem algo errado, ele não sabe o que é, ele precisa controlar a temperatura, então ele libera uma série de substâncias no seu organismo e esta série de substâncias vai substituir, vai tirar do seu corpo, sei lá, substâncias como cortisol, algumas outras coisas que acabam contribuindo para um quadro depressivo. É um negócio muito curioso, né? Se você está triste, experimenta tomar um banho bem frio. Você vai falar, eu não, eu já estou mal, ainda vou tomar um banho gelado. Mas funciona. Mas logo a tristeza volta de novo assim que o corpo normaliza. É assim que funciona. Tem pessoas que procuram, né, a alegria numa garrafa de bebida, numa droga, numa cheirada. E quando passa o efeito, a tristeza volta. E volta, você sabe que volta. É, Tem um outro, muito curioso também, um outro método para espantar a tristeza, que é rir de qualquer coisa, é achar graça em tudo, dar uma boa risada. É melhor do que droga, isso eu posso te garantir. Quando você estiver meio sem graça e triste, dê uma boa risada, mas não é rir dos outros, não é debochar dos outros, é rir de coisas simples. O seu cérebro vai entender que tudo está bem porque você está rindo. Então ele retira aquelas substâncias que dão a sensação de tristeza e vai dar para você uma sensação de bem-estar. É engraçado, né? É muito engraçado. Como que o nosso corpo reage. A alegria, ela dá força. Não é interessante? E a Bíblia diz isso, você sabia? A Bíblia diz assim, olha, alegrai-vos no Senhor. Olha que bonito. Alegrai-vos no Senhor. A alegria no Senhor é a nossa força. Então, procure aplicar isso na sua vida. Alegre-se nas promessas que Deus fez.
Alegre-se pelo fato de que Deus está sentado no trono e que Ele é o seu Salvador. Alegre-se porque toda essa natureza, tudo isso Deus fez para você. Se alegre com coisas simples. A alegria produz força. Você já notou como que a criança ela é alegre? Todo mundo já deve ter assistido aquele desenho muito lindinho, né? Divertidamente, que analisa aspectos da mente humana, né? E ele mostra o cérebro da criança como figurinhas, né? Tem o medo, tem a alegria, tem vários personagens, a raiva. Você já notou que no primeiro Divertidamente, né? Que tem um e o dois, a alegria ela brilhava mais porque a criança era mais nova e à medida que ela vai crescendo, o brilho da alegria vai diminuindo. Se você não percebeu, assiste de novo alguns cortes do filme, você vai ver que no primeiro filme a personagem que representa a alegria brilha bastante. Sabe por quê? Porque quando nós somos crianças, quando nós éramos crianças, nós éramos mais alegres. E à medida que a gente envelhece, a gente começa a condicionar a alegria a certas coisas. Não precisa estar tudo bem para eu estar alegre. A criança, ela não precisa estar tudo bem para ficar alegre. Se você colocar uma criança de castigo virado para a parede, sabe o que vai acontecer depois de 1 hora de castigo? Ela vai estar brincando com a parede. Ela vai brincar de fazer sombra, borboleta, passarinho, vai ficar dançando para ver a própria sombra na parede. Criança, ela se alegra com coisas pequenas. E eu estou convidando você a se alegrar no Senhor, porque Deus está sentado no trono. Deus é. Tem pessoas que falam assim, como que você tem certeza de que Deus existe? Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa que você não vai entender, mas eu explico. Deus não existe. Oh, isso, Adilson, Deus não existe. Não, Deus não existe. Deus é. Ele era, ele é e ele há de vir. Eu sou é o nome original de Deus, Yahvé, representado pelo tetagrama hebraico, né? Yod, Rei, Vav, Rei. Aí você diz assim, mas como assim? Claro que Deus existe. Não, quem existe é o ser humano. O que é existir, criatura? Vamos conversar aqui para você entender. Existir é você ocupar um espaço numa linha do tempo. Por exemplo, eu nasci em 1961, sou velho, bem velho. E daqui a alguns anos eu vou morrer. E daqui a alguns anos ninguém vai lembrar de mim. Porque na linha do tempo eu existi num curto espaço. Não sou ninguém. Eu não era ninguém antes de nascer e não sou ninguém hoje, né? Mas vamos dizer que eu sou alguém hoje. E não serei ninguém no futuro, porque eu apenas ocupei um espaço na linha do tempo. Aí você pode dizer assim, mas Deus ocupa espaço na linha do tempo? Não, não. Deus é tudo. Ele era, ele é, ele há de vir. Deus, ele ocupa todo o espaço na linha do tempo. Ele é dono, ele é senhor do tempo e senhor da eternidade. Entendeu? Então, por isso é que Deus não existe. Ele é. Ele é. Você está entendendo? Eu existo, você existe. E amanhã não vamos existir mais. Mas Deus não. Deus é. Ele sempre será e ele sempre foi. Portanto, alegrai-vos no Senhor. Isso faz bem e é o melhor remédio para a depressão. Fique bem e fique